Você já reclamou de alguma oportunidade que você perdeu e que não aproveitou o momento e ela se foi e nunca mais voltou? Estaremos falando sobre isso nesse vídeo. Olá, o meu nome é Daniel Lago, você está no canal O Desígnio, esse canal que é feito para gente como você. Primeiro eu vou ler um versículo aqui encontrado em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, e você vai entender. Diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu tenho certeza que você que está do outro lado aí já se lastimou, reclamou por alguma oportunidade perdida na sua vida. Você tem a consciência de que poderia ter feito alguma coisa e não fez, e depois não teve mais como voltar atrás. E eu estou fazendo esse vídeo justamente para falar para você, para lhe aconselhar, para você não deixar mais essas oportunidades, quando elas surgirem diante de você, você ficar simplesmente pensando ou postergando, ou por que não dizer num linguajar mais natural, deixando para depois. E eu estava hoje lembrando do começo do ano, desse ano de 2025, de uma viagem que eu fiz para o Maranhão. Você desconsidere esse barulho, eu moro bem pertinho da estrada aqui, passa bastante veículo aí, caminhão, ônibus, esses veículos mais pesados. E desde o final do ano passado que eu tinha colocado no meu coração que eu visitaria o meu pai lá no Maranhão. Para você que não sabe minha história, eu sou maranhense. Nós somos maranhenses, eu e minha família, e estamos residindo ultimamente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente vem de lá para cá de ônibus, são praticamente 3 dias de viagem. Bem cansativo, eu confesso para você. Então, desde o final do ano passado que eu coloquei no meu coração que iria lá visitá-lo, ele não estava muito bem de saúde, porque eu tenho uma filosofia comigo. A gente, se tem chance, se a gente pode, tem condição física e financeira de visitar os parentes, por que não ir visitar esses parentes enquanto eles têm vida ou enquanto a gente tem vida? Quantas pessoas, filhos, irmãos, pais, parentes eu já vi arrependido porque dizendo assim, olha, eu deixei a oportunidade passar. Meu pai morreu e estava longe, há muitos anos que eu não o via, e ele morreu e nem dentro do caixão eu não pude mais ver ele. E tem uns que passam anos sem ir lá onde o pai, sem ir lá onde a mãe, às vezes mora em outro estado, às vezes mora até no mesmo estado mesmo. E aí quando o pai falece, a pessoa dá um... Aí antes, quando o pai está vivo, ou a mãe está viva, aí vem aquela velha desculpa, mas eu estou muito ocupado, estou trabalhando, eu estou empregado, não tem como sair. Só que na hora que o pai falece, a mãe falece, ou alguém falece, o que a pessoa faz? Ela dá um jeito, compra passagem de avião nas últimas horas, num absurdo extremo, e dá um jeito e vai lá ver a pessoa no meio da casa. Então, se você não passou por isso ainda, e você tem o seu pai e a sua mãe viva, vá lá visitá-los. Antes de acontecer isso que eu acabei de narrar para você. Porque senão depois a sua consciência vai ficar pesada e você vai ficar amargurado ou amargurada e dizer aquela frase: por que eu não fui quando meu pai estava vivo, quando a minha mãe estava viva? Alguns anos atrás, há mais ou menos 3 anos atrás, o meu pai deu um AVC muito pesado. E quando ele deu esse AVC, na época não pude ir lá, mas eu disse, eu vou lá onde é o meu pai. E a primeira oportunidade que tive, eu peguei o ônibus, me mandei para o Maranhão. E passei um tempo com ele. Aproveitei bastante com ele. Depois eu vim de lá, passei algum tempo também. Depois a minha irmã disse, Daniel, nosso pai não está muito bem de saúde, nem andar ele não anda mais, agora tudo é na mão dos outros. E eu disse, eu vou lá onde o meu pai. E aí conversei com minha patroa do serviço que eu estava trabalhando aqui, e ela me liberou, me demitiu mesmo, como se eu estivesse mandado ir embora, é claro, de uma forma justa, de uma forma honesta. E eu peguei essa condição, esse dinheiro,
E no começo desse ano, eu fui lá onde meu pai, no estado do Maranhão. E eu já juntei o útil ao agradável. Como eu gosto muito de viajar de avião, é uma coisa que eu sou apaixonado, é por aviação. E eu fui para Porto Alegre. De Porto Alegre eu fui para a capital do meu estado, o estado do Maranhão. Fui para São Luís. E de lá, quando eu cheguei lá, aproveitei logo, visitei as minhas duas tias, que são as irmãs deles, que residem lá em São Luís. Visitei uma irmã também, que mora em São Luís. E depois eu peguei o trem, viajei no trem de passageiro, que é uma das maiores viagens que existe no Brasil. Uma viagem no trem da mineradora, que sai de São Luís, vai no Maranhão, é claro, e vai até o estado do Pará, em Parauapebas, que é o destino final dele. São quase 900 quilômetros de trilho e esse trenzão vai aí. Então eu fui, aproveitei para ver minhas tias, meus primos, dei uma volta com minha sobrinha e minha irmã, lá nas praias, fui lá dar uma volta. Sabe, eu aproveitei, eu fiz o que estava na minha condição de fazer. E peguei o trem e fui lá para onde meu pai e passei essa temporada com ele. E lá eu aproveitei bastante. Ajudei a minha irmã, que estava bem cansada de estar cuidando dele. E conversei bastante com ele. Relembrei os velhos tempos quando eu era criança. Sabe, mas eu aproveitei mesmo, pedi perdão por alguma coisa que eu fiz para ele, ele também me pediu. Então eu ia lá, ajudava a dar banho nele, cuidava e a gente conversava. Ou seja, a minha parte, o que eu tinha para fazer como um filho, eu fiz. E eu não fiz isso para alguém dizer, ah, ele veio de longe, lá de quase de mais de 3.000 km, mais de 3.000 km de distância, lá do sul. Não, é porque estava aqui. Eu digo, não adianta depois que ele partir, eu ficar de longe reclamando, por que eu não fui vê-lo enquanto ele estava vivo, conversar com ele. E eu fui. Abracei ele, brincava com ele. Ele tinha muita cócega nas pernas. E como eu sabia que ele tinha, eu já chegava perto dele, já pegando na perna dele. Ele disse, ô rapaz, para com isso. Aí sorria. Então, traduzindo, eu fui lá e aproveitei. E antes de eu vir embora também, peguei o trem de novo e fui lá para o estado do Pará visitar minha avó, que há muitos anos que eu não a via. Completou 96 anos e eu fui lá visitar ela, lá depois de uma cidade no estado do Pará, chamada de Pacajá, na Transamazônica. Depois de lá, eu fui lá visitá-la também. Então, tinha hora que eu pensava assim, meu Deus, será que eu que vou morrer antes de todo mundo, dos meus parentes, dos meus amigos, antes do meu pai? Porque, sabe, eu aproveitei tanto essa viagem, mas eu viajei mesmo, eu viajei de ônibus, viajei de trem, viajei de avião, viajei de micro-ônibus, viajei de moto, só faltou viajar de rabeta lá no Maranhão, viajar no Rio Pindaré, lá no meu estado. Mas aí eu perguntava, Senhor, será que o Senhor vai me tirar esses 2 dias? Porque eu estou aproveitando tanto essa viagem. Sabe aquela viagem gostosa, aquela maravilha de viagem que você sente prazer de você sentar na poltrona do trem, você está aqui, você curtir o horizonte, curtir aquelas paisagens, você sentar numa poltrona de avião e você ver, curtir outras cidades, igual aeroportos que eu nunca tinha conhecido. Eu não estou falando isso, querido e nem minha querida, para dizer que eu viajei de avião. Mas é para dizer que aquilo que estava a meu alcance no começo do ano, nessa viagem que eu fui ver o meu pai e automaticamente também a minha mãe, eu quero dizer que eu aproveitei. E o recado que eu quero deixar para você. Aproveite as fases da vida. Se Deus está te dando vida, se Deus está te dando condição física, financeira, para você visitar o seu pai, a sua mãe, um amigo. Quem sabe aquele amigo que, quando você estava na pindaíba, num momento difícil, ele chegou estendendo a mão, e eu não quero dizer só no sentido financeiro, não, mas chegou dando um conselho para você, ele abraçou e deu uma palavra para você, dizendo, olha, tu vai sair dessa, visita essa pessoa. A gente às vezes fica postergando, deixando, não, amanhã eu vou, igual a música da coruja, não é? O canto da coruja. Amanhã eu vou, ou o canto do bacurau, como a gente chama lá no Maranhão. Amanhã eu vou, amanhã eu vou. E quando você menos espera, esse amanhã, às vezes não chega nem para a gente, nem para o outro que a gente ia visitar. Então, se está nas suas mãos, se está nas suas posses, aproveite, querido. Eu sempre, quando eu posso, eu vou na rua com a minha esposa, ia ter uma panificadora aqui, muito estilosa, sabe? Sabe, nas poltronas. E eu sento
aqui minha esposa senta na frente assim, a gente senta do lado de uma vidraça que tem, a gente vê todo o movimento na rua. Aí eu sento olhando para ela, e como eu gosto muito de pão de queijo, com café mesmo um pouco amargo, eu sento e tomo e a gente conversa, sabe? Eu me sinto também. Não é questão de querer luxar e dizer que eu tô... Não, mas é questão de você aproveitar todos os momentos da vida. Quando eu vou com a minha família para a rua, era do mesmo jeito, a gente aproveita, toma um sorvete junto, a gente conversa. Quantas pessoas não vivem mais nessa vida? E quando eu estou dizendo que não vive, não é questão que já partiram, não. São pessoas que estão aqui hoje, mas que só vivem vegetando, não aproveitam a vida, tem condição de viver uma vida melhor. Quando eu digo vida melhor, é aproveitar os momentos do lado dos filhos, da esposa, do esposo, dos familiares, do lado dos pais, e não aproveitam. Eu morei na chácara de um homem muito de posses, muito dinheiro mesmo, muito, mas o homem andava assim de uma forma que quem não conhecia ele pensava que ele era um maltrapilho, sabe? Não aproveitava nada da vida, só era aquela ganância. Ele era tão ganancioso que ele levou uma caixa de foguete para quando as pipiras tivesse lá comendo os caju da chácara, ele disse que era para me acender o foguete e colocar na direção das pipiras para espantar os pássaros, as pipiras, corpião, essas coisas, esses pássaros que gostam de comer fruta. De tão ruim que ele era. Sabe o que eu fazia? Pegava aquele foguetão, soltava de noite. 11 horas da noite. Se eu achar era bonita as pipirinhas estar de pendurada no caju, comendo, coisa que Deus alimentava elas. E por que eu estou dizendo isso? É porque aquele homem não aproveitou nada na vida. Faleceu, um homem certamente ainda uma idade razoável. A gente pode dizer que novo, pela idade que ele faleceu. Sabe o que aconteceu? Ficou os filhos entrando na justiça, brigando uns com os outros por causa das posses. Aí eu pergunto, o que adianta? Me fale, querido. O que adianta a pessoa dizer, eu tenho tanto dinheiro e não usufruir? A pessoa tem tanta saúde e não usufruir, não tirar um momento para caminhar, para às vezes encontrar a esposa no serviço. Eu, quando posso aqui, de vez em quando, eu vou lá esperar minha esposa na porta da empresa. É porque eu tenho ciúme? Não, querido. Eu confio demais na minha esposa, ela confia em mim. É tanto que nós não usamos aliança. Nós somos um casal cristão e eu confio nela, porque eu disse para ela, minha filha, no dia que eu não confiar mais em ti, a gente não mora mais junto. E faz tempo que a gente come feijão junto, inclusive, uma hora dessas aqui, se você quiser, eu posso trazer ela, comente embaixo, para a gente fazer um vídeo junto. Mas é porque eu tenho o prazer de conversar com ela, eu abraço ela, no meio da rua, eu pergunto, minha filha, como foi o teu dia de trabalho, o teu dia de serviço? Ela disse, hoje foi bem cansativo. Às vezes ela fala. E às vezes as pessoas têm condição física e financeira para fazer tudo aquilo que vem à mão e não fazem. Quando eu digo financeira, querido, eu não estou dizendo para você pegar os seus bens, o seu dinheiro e jogar de qualquer jeito, não. Mas é porque tem pessoa que é tão mão de vaca, sabe, que segura tanto dinheiro e as coisas boas da vida, não aproveita. Não vai numa lanchonete com o filho, com a família, com a esposa, com o esposo, não vai. Não viaja de vez em quando para colocar os papos em dia. Tem dia que sai só eu e minha esposa, tem dia que eu saio com minha família, tem, mas tem dia que só eu e ela. Lembrando os velhos tempos e conversando. Então, se tem alguma coisa hoje que está incomodando você e está dizendo, ou você não tinha se deparado com isso ainda, não tinha parado para pensar, que tem uma coisa que você tem que fazer hoje, faça isso. Tem pessoas, querido, que tem um celular na mão. Hoje existe chamada de vídeo. E a pessoa às vezes não faz a chamada de vídeo com um amigo, com a mãe, com o pai. Eu ainda alcancei. E olha que eu não sou tão velho assim não. Vocês viram aí que no vídeo passado eu completei 49 anos. Mas lá no Maranhão, na cidadezinha da minha mãe, eu alcancei uma tal de uma Thelma. Thelma não era mulher não, querido. Era uma cabinezinha telefônica que as pessoas iam à noite telefonar para os parentes espalhados pelo Brasil. Aí tinha uma moça que ficava dentro daquela salinha, fazendo as chamadas, e a pessoa vinha e ficava falando aqui com os parentes no outro lado do Brasil ou em outra cidade. Aí ficava aquela fila de gente esperando, quando um saía, o outro pegava o telefone, alô, aí é aquele modelo antigo. E essa fila aumentava principalmente, sabe quando? No domingo, que a ficha era mais barata, a ligação era mais barata. Depois só os telefones no meio da rua. E agora nós temos essa tecnologia aí que você fala com qualquer pessoa
do outro lado do mundo chamada de filho. E mesmo assim tem amigo que não fala com amigo, tem pai que não fala com filho, tem filho que não fala com pai, com os avós, com os parentes, com os amigos. Então, hoje a gente não tem mais desculpa, porque as facilidades estão aí escancaradas na nossa frente, só que a gente não tem aproveitado esse potencial. E só para encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo, se você chegou até aqui, parabéns, se inscreva no canal, comente, compartilhe. E só para você ter ideia, no dia 24 de fevereiro, eu praticamente passei quase 2 meses lá com meu pai. E aproveitei bastante a presença dele. Viajei bastante, como eu falei para vocês. Aproveitei lá perto da minha mãe, comer a comidinha gostosa que ela faz, aquela galinha caipira, aquele pirão de farinha lá no Maranhão que ela faz, a pimenta malagueta, aquelas comidas maranhenses no azeite de coco, babaçu. Não sei se você conhece. E o que é que acontece? No dia 24, eu peguei o trem e fui de novo lá para São Luís, para de lá ir para o aeroporto e pegar o avião, como eu fiz mesmo. E quando eu cheguei aqui, poucos dias depois, mais exatamente no dia 6, só que antes disso eu fui lá me despedir do meu pai. Na hora que foi para sair, pensa num momento ruim, que parece que tem um imã puxando a gente assim, dizendo não vai. E eu fui lá, abracei eles, meu pai, eu amo você. Me ajoelhei nos pés deles, meu pai, se alguma coisa eu falei para você que você não gostou, me perdoe. Ele disse, ô meu filho, nada não, meu filho, não tem nada não. E eu, olha, eu não tenho raiva de você, meu pai. Eu amo você de todo o coração, tá? E a gente se despediu ali. Pense num momento ruim. Você sair, você vê naquela condição que ele estava bem doente, debilitado, e você ter que sair por uma distância igual aqui que eu estou, mais ou menos, mais de 3 mil quilômetros de distância. E quando eu ia saindo, ele perguntou assim, disse, meu filho, será se um dia eu ainda te vejo? Eu sou o filho mais velho, no caso. Ele disse, meu pai, eu não sei. Só Deus é que sabe. Aí dei um abraço nele, beijei ele e viajei, fui pegar o trem. E fui para São Luís e de lá eu vim embora. Quando eu chego aqui, poucos dias depois, mais exatamente no dia 6 de março, agora de 2025, numa quinta-feira, o celular tocou, quando eu olhei era minha mãe. E eu estranhei, porque a mamãe ela quase não fala com a gente por chamada, a gente falava por mensagem. Então quando ela liga mesmo para falar muito com a gente, é alguma coisa que aconteceu. A gente fala por mensagem, por vídeo, essas coisas assim, mas ligar mesmo como aquelas ligações antigas, só num algo às vezes muito extremo. E quando ela ligou para mim que eu atendi o celular, eu já me preocupei. Eu disse, o que foi, mamãe? Eu já escutei ela chorando, disse, ô meu filho, teu pai acabou de falecer. E só para você ter ideia, era o que eu temia, era ouvir essa notícia. Porque até então eu sabia de amigo meu, conhecido meu, pessoas próximas que diziam, eu perdi meu pai e é muito ruim. E eu tinha medo de receber um dia essa notícia. Ali eu senti no coração o que é você perder um pai, você perder um ente querido, uma pessoa próxima. Naquele dia eu senti. E eu fiquei muito abalado, porque, afinal de contas, é uma vida que se vai. Mas, no mesmo tempo, tinha um conforto no meu coração de dizer, tu foi lá, tu aproveitou. A minha esposa dizia também, ó meu filho, tu foi, tu conversou, tu aproveitou com ele, então tu não pode ficar murmurando ou se lastimando ou dizendo por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, porque o que tinha para tu fazer, tu fez. Foi lá, viu ele antes disso acontecer, vocês se conversaram, se abraçaram, tu aproveitou bastante ele. Então, é ruim? É, mas fique em paz, porque pelo menos tu foi lá e fez a tua parte como filho. E ele ficou feliz porque sabia. E eu tinha esquecido de dizer para você, querido, que quando eu cheguei lá, ele não sabia se chorava ou se sorria quando ele me viu. Ele não sabia se chorava e se sorria dentro daquela rede, porque ele não gostava de dormir em cama, só gostava. Lá no Maranhão tem muita cultura da rede. Então, só para dizer para você que aquilo que você tem força de fazer nas suas mãos hoje, faça. Tá bom, querido? Tá bom, querido? Faça. Eu estou fazendo esse vídeo aqui só para dizer isso para você. Porque às vezes as pessoas não têm realidade da vida. Disso o que é mesmo, sabe? O que é mesmo aproveitar as oportunidades. Então é isso que eu digo para você. Se tiver força na sua mão, estiver com condição de fazer, faça.
porque você vai ver o quanto isso é gratificante depois e você vai ficar em paz com você mesmo. E o seu amigo Daniel Lago do canal Designo vai ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. Se tiver agregado valor, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal. E eu vou ficando por aqui, você do outro lado aí no canal O Designo. É um prazer ter você aqui no canal O Designo. Esse canal que é feito exclusivamente para você.